Estamos aqui hoje com Idaiane Abade, enfermeira, especialista, mestre na saúde, na tecnologia da educação. Vamos conversar hoje com ela, que é nossa candidata a vereadora do município de Salvador. Estamos muito felizes em poder conversar com ela hoje, trazer um pouco para vocês conhecerem quem é a enfermeira, quem é Idaiane Abade, e conhecer também quais são as suas visões para este futuro mandato, trazer suas ideias para a nossa saúde, inclusive a nossa saúde da enfermagem, o que a enfermagem tem a contemplar nesse nosso âmago da saúde das mulheres, né? Em prol desse grupo tão importante para as nossas vidas, para a nossa cidade. Bem-vinda, Daiane. Converse um pouquinho com a gente. Quem é você? E o que é que você vai trazer de tão bom para a nossa cidade e principalmente a nossa saúde da enfermagem e nossa saúde das mulheres. É um prazer enorme estar aqui, né, como sempre. O convite feito por Universi foi um convite que de pronto eu aceitei. Afinal de contas, falar das propostas, falar da cidade, é realmente o que eu quero estar em debate e em foco, né? Agora e daqui a 4 anos também. Eu sou enfermeira de formação, né? Tenho aí quase 17 anos de experiência dentro do serviço público, e o que é um grande diferencial e uma experiência testada e aprovada também dentro do campo de gestão pública, com um currículo vasto também, experiência em gestão, eu sou mestre, né, como você me apresentou, em gestão e tecnologias aplicadas à educação, para a área também voltado também com a saúde. Também especialista em melhorias de projetos pelo Einstein, o que me deu também um grande conhecimento da parte de fazer projetos para a saúde, fazer projetos para melhorar os nossos processos que a gente se coloca, que estão em necessidade de melhor. Dizer que eu sou enfermeira de formação, como eu já falei, eu tenho aí esse tempo de experiência, mas Idaiane, ela é uma pessoa que veio da periferia, mulher negra, e que tem como proposta levar à frente a enfermagem, trazendo toda a força e valorizar cada vez mais a saúde, porque é o que a gente realmente precisa, saúde. Ela está carente na nossa cidade, né, no nosso município, aí eu falando do ponto de vista municipal mesmo, e a gente precisa ter esse fortalecimento, e alguém lá que tenha conhecimento e experiência, com certeza fará toda a diferença. Do ponto de... Mas vamos aí conversar, eu tenho certeza que será um bate-papo muito bom, muito interessante, principalmente para a cidade que agora está aí em busca de quem votar nesses últimos dias aí que antecede o pleito eleitoral. Isso é muito importante. Perfeito! Então, eu já estou gostando. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, com a enfermeira Universi, né, a sócia proprietária da Gest Baby, vai conversar um pouco mais com a nossa candidata para conhecermos agora cada detalhe do que ela tem para nos mostrar daqui a 4 anos. E quem sabe mais 8, mais 16. Felicidade. É isso aí, é um prazer imenso, é uma honra muito grande estar aqui com você mais uma vez, né? Vendo você depois desse tempo todo distante, e muito feliz em saber que você está aí se candidatando para ir em prol, né, da nossa liga aí de justiça, dizendo assim. É um árduo trabalho que vem pela frente, espero que o Senhor te abençoe e te ilumine nessa caminhada. E gostaria de saber de você quais são os desafios que você já vem enfrentando nesse processo aí de construção de sua campanha, até poder chegar lá, que eu acho que não falta pouco, né? Logo, logo estaremos vendo você conosco. O desafio, a maior parte do grupo que a gente dialoga é o grupo saúde, né? É fazer esse grupo entender da importância e da força que ele tem para fazer a mudança acontecer, principalmente no âmbito da saúde, no âmbito do próprio trabalhador da saúde, né? A questão da valorização profissional, as diversas outras questões que afligem, inclusive, a minha categoria profissional, que é a enfermagem, que envolve a questão do peso salarial, que envolve a questão das 30 horas, mas como eu estava até conversando um pouco antes de entrar nesse movimento aqui, né, desse momento de diálogo, de roda de conversa aqui com vocês, da importância do trabalhador que está nesse espaço perceber que
a gente pode fazer qualquer mobilização na ponta, mas onde se produz leis, onde você vai conseguir fazer uma ação mais efetiva para que tenha um efetivo alcance e um resultado para a nossa comunidade, será justamente na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e por aí se vai. Então, é um entendimento e trazer esse entendimento para o corpo da saúde, da importância da enfermagem votar na enfermagem, da saúde votar na saúde e da mulher votar na mulher. Porque, afinal de contas, a gente tem diversos problemas que afligem a mulher hoje e que, com certeza, com muito mais propriedade, uma mulher vai conseguir, né, dar uma resolução ou pelo menos chegar o mais próximo possível do que seria a demanda. Vamos parabenizar nossa candidata, a vereadora de Salvador. Obrigado, enfermeira Nilveci, por ter vindo aqui conversar com nossa candidata enfermeira Daiane Abade. Vamos lembrar, é 40444. Eu, enfermeira Patrícia e acupunturista, agradeço a vocês por terem participado desse nosso momento. Até a próxima. Então, Nil, a gente tem que pensar nessa família, nesse filho que acaba ficando em completo abandono quando ele fica largado à sorte, né? À medida que ela perde também o pai, o companheiro, companheira dessa mulher, e perde essa mãe, né? Que acaba não estando presente para acompanhar essa educação. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Um olhar também para ter uma rede de apoio psicológico, fortalecer também as redes de apoio à mulher. Essa mulher, muitas vezes, ela não está com aquele companheiro, companheira, não é por conta apenas da questão financeira, né? Que muitas vezes o recurso financeiro é um fator que prende essa mulher a continuar o ciclo de violência dentro de casa. Mas muitas vezes ela continua ali por questões psicológicas muito fortes, ela nem se percebe sofrendo violência. Então é preciso, né, hoje com o assunto um pouco mais disseminado, né, que eu acredito que tem que ter debates maiores sobre isso, a gente percebe que essa mulher ela se volta para entender, essa relação minha tá estranha, tá muito parecida com aquela relação, olha, meu namorado faz assim, olha, meu marido faz assim. Então, essa percepção dentro da sociedade, esse tema tem sido debatido muito por agora porque é um machismo muito forte. Então, a gente não consegue fazer alguns debates, estabelecer alguns debates, porque existia a cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, a gente tem pouco tempo trazendo a importância de que tem que se mete a colher sim, e a gente não pode permitir que a gente mantenha uma mulher vítima de violência. A Lei Maria da Penha faz 18 anos, alcançou a maioridade esse ano. E aí a gente tem que parar para pensar o que avançamos nesse processo. Né? O que seria de nós se não fosse a lei, né, Maria da Penha. E assim, você trazendo isso me faz pensar que logo, logo a gente vai trazer essa temática também. Porque quando a gente trabalha, né, em parceria com a minha irmã e a gente bebe, a gente não pode deixar de dizer que o fato de a gente estar ligando com a mãe, lidando com o bebê ou com a criança, são os futuros adultos que estão aí. E que passam por esse processo psicológico que levam danos futuros. E a gente depois se pergunta por que o mundo está do jeito que está. A gente tem que entender que o cuidado vem da base e essa base vem desse processo aí. Identificar onde está o problema, começar a tratar e não tratar de uma forma combatendo o perigo que já está ali instalado, e sim de uma forma preventiva, como você trouxe, né? A lei hoje existe, ela existe focada nesse sentido, para que a gente possa alertar as mulheres, abrir os olhos, ou aqueles que são, porque todo homem tem uma mulher mãe, tem uma mulher tia, irmã, prima, e ele precisa entender que ele também tem um papel construtor desse processo para impedir que isso venha adiante, né? Então, assim, muito bom saber que você vem com essa proposta, mesmo estando na área da saúde. Então, voltando, essa questão quando a gente fala assim, mas por que estamos debatendo esse assunto? Porque isso faz parte da linha da saúde. Transversaliza, né? Totalmente. Então, eu não posso dizer que são situações diferenciadas. Lá na frente, como você mesma disse, como é que a gente vai dar esse apoio psicológico? A gente sabe que isso é algo muito difícil. Quantas pessoas precisam desse atendimento na saúde? Onde é que ela vai procurar? Se tem alguém na família que quer orientar, o vizinho vê a situação, quer explicar isso para a vizinha, para ela, que ela possa compreender que isso ela está vivendo um relacionamento tóxico, como é que ela pode, né?
procurar Sai ajuda. desse ciclo, né? Isso, então, assim, é algo que tudo se envolve, se interliga, a gente não tem como dissociar, na verdade. Eu queria que você trouxesse um pouco quais são as medidas que hoje você traz para vir ajudar no processo da saúde, da enfermagem, como vereadora, como uma representante nossa, porque você foi atuante, Sim. né? Então, hoje como vereadora, eu já digo que já é, Sim. como é que você vai poder trazer isso para a gente? Como são os seus projetos? Olha, tem um projeto que, nesse período que estive, né, na gestão, eu pude ver muitas pessoas chegarem e quererem um emprego e não conseguir porque não tem a tão sonhada experiência, né? Um dos projetos que eu capitaneio é desse do primeiro emprego mesmo, é de fortalecer, principalmente quando o enfermeiro ele tem a possibilidade de ingressar no programa de residência. Ele tem essa oportunidade, né? Que o programa de residência ele alia a prática com a parte da teoria. Enquanto ele está fazendo a prática, ele está aprendendo também. Sim. O técnico de enfermagem não, ele não tem essa oportunidade. Na verdade, ele se torna técnico de enfermagem e ele fica aguardando o mercado captar ele. Mas, infelizmente, não existe nada que permita que ele vá para uma parte prática, para ele ganhar segurança e, a partir dali, ele se reconectar com os assuntos que ele foi vendo ao longo do trajeto do curso técnico, para que ele vá mais fortalecido e seguro e saia com o período dele de experiência sendo validado para ir para qualquer rede de atenção à saúde. Então, a proposta é que a gente possa fortalecer essa tão sonhada experiência e garantir, né, inclusive, com propostas mesmo, esse momento dele do primeiro emprego na Câmara, destinando a quantidade de vagas dentro das unidades de saúde para esse primeiro emprego, além de colocar no centro de cuidado ele se requalificando, né, de quando ele sai, por 6 meses, recebendo uma bolsa para isso, e mais 6 meses dentro da rede, botando em prática o que ele acabou ali se requalificando, também por mais 6 meses, formando 1 ano de experiência, e ele, nesse tempo, tendo uma bolsa, custeando tudo isso, né? O que fortalece muito ele, porque é muito difícil, viu, você saber que você tirou da sua comida, tirou de alguma coisa para poder ter. Então, tão sonhado curso, né? Você investe e você não consegue ter um retorno, né, de imediato. Inclusive, ainda esses dias, né, conversando com algumas pessoas, e aí ela falando assim, olha, minha filha formou, mas ela trabalha hoje numa loja, num shopping, será que você não conseguiria um apoio para ela, né? Você conhece alguém que possa indicar? Então, para mim é muito triste saber disso, né? Eu ingressei na universidade por meio de um programa de bolsas, eu sou fruto de oportunidades, né? Eu era moradora por 22 anos da Rua Nova da Engomadeira, né? Depois morei em Cajazeiras, e se não fosse o programa de bolsas da Católica na época, que você não pagava nada depois, eu não conseguiria finalizar o meu curso e ter a minha formação. Então, sendo eu fruto de oportunidade, eu não posso deixar de promover para a minha comunidade e para a comunidade da saúde e da enfermagem, especificamente, né, há também uma oportunidade para que ele possa ter o retorno do que ele investiu. É disso que eu estou falando, porque o candidato ele tem que trazer a sua experiência para a realidade. Fica muito mais sutil, muito mais verdadeiro. A gente entende, claro, que dentro do processo existem vários impactos que venham prejudicar essa demanda construtiva, mas existe no fundo o desejo. E eu acho que isso que vale a pena, que tanto a gente está vendo aí, né? E sem falar que isso é importante também para a comunidade. Porque quando eu entrego um profissional de saúde muito melhor preparado, quando eu entrego ele para a comunidade com um plus, né, vamos assim dizer, dentro do conhecimento dele, é a garantia de que ele vai ter um cuidado melhor prestado. E a comunidade ganha, ele ganha, todos nós ganhamos. Com certeza, é muito bom e é bem isso mesmo. Como é que você traria dentro do seu processo construtivo, como vereadora ali atuante já, né, já estou vendo, a participação da comunidade, porque a gente vem percebendo que a comunidade ela vem se perdendo nesse processo de olhar, né, para o que está ali dentro da necessidade dela. Então, o que é que a gente pode trazer para resgatar tudo isso dentro da sua campanha? Olha, para a comunidade como um todo, e aí eu vou trazer de todos os nichos, tá? Ainda mais recentemente, eu estava falando com o servidor municipal, por exemplo. O servidor municipal, ele da saúde especificamente falando,
ele precisa desse acolhimento, né? Antigamente ele progredia de modo automático, né? E agora ele depende de uma avaliação que, conversando com alguns deles, ainda está meio nebuloso sobre essa avaliação, para que ele consiga progredir dentro da sua carreira, né? E ganhar a questão mesmo do que é o plano de cargos. Então, isso aí deixa ele, enquanto servidor municipal, chateado, vulnerável. A gente já sabe que é uma sobrecarga de trabalho para eles nesses espaços, né? E eles estão aí. Eu entendo que a gente tem que agregar um processo de avaliação, mas que isso seja muito mais claro. Então, eu me propus, por exemplo, criar um GT, né? Uma espécie de GT, para que a gente possa dialogar com esse trabalhador municipal assim que ganhar. Uma das primeiras coisas que me comprometi é de sentar com eles justamente para poder escutá-los, ver de que maneira a gente pode trazer a necessidade dele para que a gente consiga melhorar. Fora que, trazendo agora para o âmbito da comunidade, a gente tinha sedes, né? Você lembra que a gente tinha chamado centros sociais urbanos, sedes. E isso tá, se você for botar na sua cabeça aí, no seu bairro, onde é que está a sua sede? O que é que ela está acontecendo agora? Antigamente você tinha ali espaços dialógicos, espaços onde você podia discutir a sua comunidade, discutir o seu bairro, e hoje você não tem esse espaço. Antigamente também era um espaço de cultura, um espaço onde você poderia fazer cursos profissionalizantes. A gente precisa resgatar essas sedes, a gente precisa voltar para os cursos que existiam nesses espaços, porque afinal de contas, sabe, Nil, é uma oportunidade para que a comunidade também ela cresça junto, né? E ela consiga também fazer um resgate daquela comunidade, né? A gente sabe que, e aí, partindo para um outro lado, muitas comunidades estão aprisionadas com a violência. E a gente precisa oportunizar o outro lado que favorece a não violência, que é a educação, a cultura, né? E esse momento de diálogo onde a gente possa fortalecer essa comunidade aí. Então, a forma é de abrir mesmo esse gabinete. Quem me conhece sabe, quando eu assumi a gestão pública do Hospital Geral Roberto Sanz como diretora de enfermagem, eu fui... Quem me conhece sabe, né, enquanto diretora, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a gestão foi criar um GT, que é um grupo de trabalho da enfermagem, né, do campo ali, eleito por eles, não por mim, porque se fosse para ouvir o que era interessante para os meus ouvidos, isso não é interessante, mas eleito por eles para que eles pudessem debater os assuntos mais urgentes da sua unidade. Afinal de contas, o hospital é muito grande, né? Parece uma cidade dentro de um hospital. E aí eu precisava realmente, para conseguir realmente alcançá-los, escutar. É um perfil meu fazer essa escuta, essa cogestão, esse trabalho alinhado com o outro, para que eu consiga realmente entender. Ninguém gerencia sozinho, né? É do passado gerenciar sozinho, a gente faz cogestão. Eu tenho que gerir com a outra pessoa. Então, o meu processo de vereança, ele será pautado justamente em gerir com a comunidade, gerir com a saúde, gerir com a equipe de enfermagem que está por aí e fazer com que a gente melhore os processos que a gente tem hoje de saúde fragilizados. A gente tem uma saúde fragilizada, né? E aí, voltando para a questão de como fazer com essas comunidades, é fortalecer a atenção básica, né? E aí o fortalecimento da atenção básica é justamente fazer com que a gente saia desse número que a gente tem hoje, fiscalizar o executivo para que ele realmente aumente o número de unidades básicas de saúde, porque nós temos a pior cobertura da Bahia, né? Da Bahia toda está em Salvador. Nós temos apenas, segundo o Caderno de Atenção e Monitoramento da Atenção Básica, o CAMAB, apenas 45% da população é coberta pela atenção básica. Isso não atinge, a gente não vai conseguir fazer saúde, a gente não vai conseguir ter uma saúde adequada, a gente vai ter redes hospitalares encharcadas, que aí já é o Estado, vai estar encharcada porque o município precisa fazer o seu papel e é importante ter pessoas que conheçam desses problemas lá dentro para justamente cobrar o que deve ser cobrado. Quando você traz essa questão da cobertura de 40%, me deixa estarrecida, porque a gente não tem esse dado, né, palpável. A gente vê a realidade, porque eu, como enfermeira atuante ainda de hospitais públicos, de redes grandes, né, e aí a gente vê isso na realidade, mas a gente não tem noção desse quantitativo e é estarrecedor, é triste. Você sabe quanto é a cobertura de preventivo, por exemplo? A cobertura de preventivo é de 11%.
11% eu não atinjo ninguém, 11% eu não atinjo você, mulher, que precisa fazer um preventivo justamente para poder evitar o câncer de colo uterino. Então, eu não consigo atingir você. Então, é importante que a gente conheça esses dados para a gente não achar que tudo é só festa, né? Não pode ser. A gente precisa... O que é que você mais pede quando você faz aniversário? Saúde. Então, o que você mais pede é saúde, né? Porque, afinal de contas, todo o resto a gente consegue correr atrás, não é assim que a gente diz? Então, é muito importante que as pessoas que estejam lá, elas consigam ter uma propriedade sobre o que estão falando, né? E esses dados que eu estou trazendo, ele pode ser conferido, você pode pesquisar aí. O dado ele é feito, esse dado é recente, é um dado relativo ao ano 2023, que está, o relatório de 2024. E foi uma das minhas maiores preocupações, sabe, Nilves? Uma vez que eu estou como candidata a vereadora nesta cidade, eu preciso conhecer quais são os problemas mais urgentes de saúde dessa cidade, de fragilidade dessa cidade, inclusive os outros problemas também que afetam a cidade, né? Como a segurança pública, a sustentabilidade, a série de outras coisas que a gente também precisa falar e precisa ter conhecimento. Como você falou, segurança pública, né? Então, segurança pública, saúde e educação anda tudo junto, Sim. né? São as tríades hoje que fomenta, né, o nosso país, estado, enfim. E é bem isso mesmo que você trouxe e entender hoje agora a gente com o Outubro Rosa, né, uma prevenção do câncer de mama, mais um motivo para a gente entender o quanto é importante esse olhar, porque a mulher ela faz o exame hoje, daqui a um ano praticamente, ela consegue terminar todo o processo de investigação e quando você vê, ela já está com câncer desenvolvido. Exatamente. Então, a gente percebe o quanto é falho esse processo de cobertura, de direcionamento, né? E como a gente diz, o SUS é lindo, ele é lindo, mas vamos ver ele na realidade, né? Só quem sabe é quem vive. Porque dentro da estruturação do nosso Sistema Único de Saúde, o papel do município é um papel de prevenção e de promoção, tá? Então, ela é a porta de entrada. A unidade básica de saúde, a atenção à saúde da família, ela é a nossa porta de entrada dentro da rede de atenção à saúde. Se eu não tenho uma porta de entrada que está bem organizada, que ela consegue realmente atender a população, eu vou ter um efeito em cascata. E isso é muito natural. Por exemplo, a cobertura da hipertensão de pessoas que conseguem aferir pressão é de 11%. A cobertura de quem consegue verificar a glicemia do diabetes é de 14%. Quando eu tenho uma cobertura deste tamanho, nesta proporção na nossa cidade de Salvador, eu tenho uma fragilidade que é muito grande. Sabe qual é a fragilidade? Eu vou ter muitos pés diabéticos, eu vou ter muito glaucoma, eu vou ter muita gente infartando. As doenças que a gente sabe que acaba matando mais são as doenças cardiovasculares, né? E aí a gente segue para o AVC, que é a segunda maior causa, sempre está aí indo para um lado para o outro, com a maior causa de morte no país como um todo. Então, mas aí trazendo para isso, você tem doenças de base, hipertensão, por exemplo, quando ela não tratada, ela vai levar sim ao AVC, o chamado derrame, mas conhecido popularmente, né? Ela vai levar sim a doenças cardíacas. Então, se eu não tenho uma base aqui no município, se o município não fortalece isso, eu vou ter realmente uma rede de atenção encharcada para lá. Porque o que eu não previno aqui antes, eu vou ter que tratar lá e talvez de modo muito tardio. Isso mesmo. Tardio. E é isso mesmo, né, que você trouxe. É triste saber de tudo isso e eu espero que com as propostas e com as ajudas que você vai ter no meio do caminho, eu espero que possa enxergar tudo isso. A todos que estão aí do outro lado assistindo, né, às vezes pensa, é balela, desculpa a terminologia, mas não é balela. É uma pessoa que está visando essa dificuldade e que precisa de apoio, que sozinha não faz nada. Então depende de quem está do outro lado para que possa ouvir, escutar, né? E assim, não é uma questão só de voto, não, gente, é de parceria, entender como é compromisso. É isso mesmo, compromisso. Volta Saber que você está voltando e que você vai cobrar desde que está indo e vai estar ali lado a lado dele também podendo contribuir, como você disse, a população pode contribuir com esse processo. Eu queria que você trouxesse rapidinho, porque o nosso horário já está se esgotando,
E como é que você poderia manter uma parceria com a segurança pública? Porque tudo que você está trazendo, a gente sabe que vai depender desse processo junto com a segurança pública. De que forma você pode estar alinhando essa parceria, né, no seu processo construtivo? Antes de falar sobre a segurança pública, eu só queria falar só um trechinho de uma coisa muito importante aqui que eu me recordo, né, com relação à saúde. Eu também tenho como pauta a questão da inclusão, né, principalmente voltada para, a gente sabe que a gente tem mães atípicas, né, e isso é um tema muito sensível na nossa cidade, não há um acolhimento para este público. E aí eu quero lhe trazer um dado que é muito interessante, que nós temos hoje em Salvador, pelo último recenseamento, cadastrado uma média de 4.249 crianças com transtorno do aspecto autista. O que acontece? Não é só isso. Claro que não é só isso, tá? Você que é mãe, sabe que não é só isso. Esse dado vem de onde? Vem do número de pessoas que têm um benefício continuado, tá? Que é um valor que, por lei, né, você recebe quando você tem o diagnóstico fechado. Mas o problema está aí, fechar o diagnóstico. Quantas mulheres não conseguem Neuroped para poder fechar o diagnóstico do seu filho, estão correndo aí de um lado para o outro, sem conseguir um suporte? A gente precisa falar sobre isso e eu quero ser essa voz na Câmara justamente para poder tratar sobre a inclusão e levar a sério esse assunto, porque acredito ser um assunto de extrema importância, porque a gente retira mulheres, muitas das vezes são as mulheres mesmo, retira as mulheres do campo de trabalho porque elas têm que estar o tempo todo dedicada ao cuidar desse filho. E outra coisa importante também que quero como projeto é fazer com que essa mulher, que ela trabalha, que ela está aí na saúde e trabalha e também em outros locais, por que não ela ter um direito de, uma vez tendo esse diagnóstico, ter 30% de sua carga horária destinada para cuidar do seu filho, porque eu sei que é muito difícil. E sem perder valor financeiro, que é muito importante. Ela teria que ter legalmente 30% da sua carga horária dedicada justamente para cuidar do seu filho, porque ela precisa ir para as consultas, ela precisa fazer as terapias, e ela precisa ser mãe, ela precisa ser mulher, ela precisa ser tudo. Então é muito importante que isso aconteça, que a gente tenha esse olhar sobre a inclusão, sobre essa mulher que está aí. E aí, como a mulher também é uma pauta minha, eu trago isso como um ponto. Mas falando da segurança pública, eu quero dizer que a segurança pública é um tema sensível no nosso município, porque o município joga para o Estado joga para o município, e a gente tem que entender que a questão de segurança ela é conjunta. Ela envolve a iluminação pública, tá? Ela envolve, pode ter a questão de colocar câmeras em pontos estratégicos na nossa cidade, ela envolve até mesmo o dono de mercado, o dono de um espaço fazer um trabalho em conjunto para que essas imagens elas já vá para a segurança pública e a gente consiga, né, usar a partir de uma tecnologia, saber quem são as pessoas que acabam promovendo o terror dentro de algumas comunidades. Então, é muito importante que na questão tocante de segurança pública a gente tenha, enquanto vereador, a proposta de olhar mesmo essas comunidades, essa cidade como um todo. Está bem iluminada? A estrutura de entrada e saída dela é boa? Porque isso tudo interfere na segurança pública. A gente não pode pensar só no combate, sabe por quê? Porque, Nilveci, quem mais sofre com o combate à violência somos nós, negros. Isso, né? A maior parte que somos vítimas de violência nesse processo, desse combate, porque somos nós que estamos na periferia. E aí vem a questão do racismo ambiental. Porque, para quem não conhece esse termo, o racismo ambiental, ele traz muito da questão de que boa parte das pessoas que existem na periferia, porque historicamente falando, né, depois da época da escravidão, os que foram colocados à margem da sociedade, eles foram se colocando em locais de periferia e foi se amontoando e formando as periferias. Se você for olhar, e aí ainda vem com essa história de racismo ambiental, é importante a gente ter um olhar que os locais onde você tem uma iluminação adequada, tem um atendimento adequado, tem um sistema de saúde adequado, eles estão onde? Em locais onde boa parte das pessoas ela tem uma pele de cor clara. Onde você tem um lixo que não é coletado, né? Onde você tem uma saúde que não está adequada, uma segurança que não é olhada, ela é em locais de periferia, onde boa parte dessa comunidade aí é da raça cor negra, né? Preto, pardo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para entender por que a estrutura acaba sendo perversa com esses espaços. Então, falar de segurança pública também é entender um pouquinho do racismo ambiental e combatê-lo de maneira muito veemente. Então, é por isso que é importante
a gente ter pessoas que tenham um conhecimento agregado muito grande para poder fazer isso lá na Câmara de Vereadores com muita tranquilidade, debater qualquer tipo de assunto que esteja na pauta do dia, porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo, tá? O outro papel dele, embora ele não vá alocar diretamente recurso, é justamente fazer com que ele aprove o orçamento, tá? Então ele precisa aprovar esse orçamento de maneira correta para garantir a equidade, né? Quem mais precisa é quem vai ter, né? E não colocar de uma maneira desigual, como a gente vê hoje na nossa cidade. Então é muito importante ter esse conhecimento agregado para que a gente consiga fazer o melhor, e aí a consciência e o compromisso do voto é extremamente importante. Então dia 6 de outubro, Indaiane Abade 40444. Queria te agradecer a sua presença, seu momento de integração, de comunicação e de conhecimento. A população precisa disso, saber que existe pessoas que estão dentro do processo e que querem fazer a diferença. Eu deixo esse último momento para você, para encerrar com muito prazer, Indaiane Abade 444. Eu quero aproveitar e falar com você que é mãe, você que é mulher, você que é da enfermagem, você que é profissional, que você formou e você não conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Olhe com carinho as propostas, né? Eu estou querendo ser esta voz na Câmara de Vereadores, justamente para poder lutar por você. Porque, afinal de contas, inclusão é um tema que ele é muito sensível ainda em nossa sociedade, precisa ser olhado de verdade e com muita responsabilidade, né? Afinal de contas, né, como eu falei aqui, as mulheres, elas precisam, as mais, vamos dizer assim, que acabam ficando neste cuidado, responsáveis nesse cuidado e meio que deixando o seu trabalho, deixando a sua vida, sem conseguir realmente dar a atenção que merece seu filho, porque tem que fazer uma coisa ou outra, ou mesmo deixando de trabalhar para ter que estar realmente apenas no cuidado. Então, é importante que a gente tenha pessoas que vão olhar isso. É importante para você que está por formar e sabe que precisa de ter esta voz, precisa garantir tudo que você investiu. Afinal de contas, a gente investe para ter um retorno. Então, esse é o momento de você pensar. Olha, a Indaiane Abade, ela tem propostas que são muito boas, tem experiência, tem um currículo vasto e ela pode fazer a diferença. E a minha enfermagem, lembrar que a gente está aqui para poder fortalecer cada vez mais a nossa categoria. E venha, lute junto comigo, porque eu estou lutando por você.